Capítulo 36. Reunindo-se novamente, Lumian chegou à conclusão de que, se seu palpite fosse verdadeiro, Cordoue e os arredores eram os únicos lugares afetados pela reversão do tempo. Outros locais não foram afetados. Os pensamentos de Lumian dispararam, imaginando se deixar aquele lugar lhe permitiria voltar à sua vida normal. Ele se virou para Aurora e fingiu ser culpado. Bem, este telegrama é obra minha. Você. Aurora estava ao mesmo tempo zangada e divertida, mas, mais importante, perplexa. Ela se perguntou se seu irmão havia pregado uma peça nela. Isso era semelhante a ser bicado no olho por uma águia, apesar de ser um caçador experiente. Lumian explicou sinceramente: o negócio é o seguinte. Não sempre quis ir a Trier dar uma olhada. Então, há 2 dias, enviei secretamente um telegrama para a Nouvelle-École na agência telegráfica. Escrevi no seu estilo para perguntar quando é o salão de autor mais próximo. Como esperado, eles enviaram um convite calorosamente. Aurora mostrou uma expressão de esclarecimento, como se o mistério tivesse sido finalmente resolvido. Então é assim que é. No segundo seguinte, ela pegou uma vara de madeira ao lado dela e cerrou os dentes. Então a criança cresceu. Lumian acrescentou rapidamente: Aurore, não, grande Soeur, ouça minhas desculpas. Não, ouça minha explicação. Ele não entrou em pânico e até brincou deliberadamente. Tudo bem, vá em frente, disse Aurora enquanto segurava a vara de madeira. Sempre me certifiquei de que os outros aceitassem qualquer punição com a minha melhor conduta. Como posso condenar alguém sem ouvir o depoimento do suspeito? Mesmo se você morrer, vou garantir que você morra sabendo por quê. Lumian disse rapidamente: em Tis, Trier tem as melhores e maiores universidades. Em breve vou fazer o vestibular e quero visitá-los para decidir em quais 3 me inscrever. Aurora sentiu levemente, indicando para Lumian continuar. Lumian elogiou sinceramente a irmã. Acredito que enquanto eu fizer este pedido legítimo, você definitivamente me levará para Trier. No entanto, você terá que gastar seu dinheiro. Se a Nouvelle-École enviar um convite, não só serão reembolsadas as passagens da locomotiva a vapor e as taxas de hospedagem no hotel, mas também diversas despesas de entretenimento em Trier. Eu sei que você não precisa do dinheiro, mas tudo o que você escreveu foi um trabalho meticuloso, palavra após palavra. Não vou deixar que uma maneira de economizar dinheiro seja desperdiçada. A expressão de Aurora suavizou. Pelo menos você se preocupa comigo. Mas você já pensou que não quero frequentar um salão de autor? Eu odeio interagir com tantos estranhos. Lumian sorriu. Aurore, grande Soeur, você pensou que a Nouvelle-École convidou tão calorosamente para não deixá-la frequentar o salão, mas para construir um bom relacionamento com você? Você é um famoso autor de best-sellers. O salão não é importante, o que é importante é você. Você pode encontrar um motivo para rejeitar o salão se estiver disposto a aceitar o convite para visitar Trier. O pessoal da Nouvelle-École ficará feliz por você ter aceitado a primeira parte do convite. Aurora avaliou Lumian. Você está ficando melhor em ler as pessoas. Ela exalou e disse: tudo bem, vou cuidar de alguns assuntos e arrumar nossa bagagem. Partiremos para Trier em 2 dias. Envie um telegrama para a Nouvelle-École antes de partirmos e peça que nos busquem na estação ferroviária de Trier. Tudo bem. Lumian não conseguiu esconder sua alegria. Embora suspeitasse que era impossível para ele e Aurore simplesmente sair de Cordoue e encontrar a fonte correspondente da reversão do tempo, ele tinha que tentar. Ele não poderia ficar preso em um só lugar. Tendo tais pensamentos, ele tentou convencer Aurore. Lumian não planejou contar a Aurore sobre a reversão do tempo porque ela havia perdido suas memórias correspondentes. Lumian sabia que era improvável que ela acreditasse em tal especulação delirante, a menos que Lumian continuasse fazendo profecias que eventualmente fossem verificadas. No entanto, ele ainda fingiu que não estava ciente da reversão do tempo. Ele não planejava fazer profecias por enquanto para ver se conseguia descobrir alguma pista. Usando a leitura como desculpa, Lumian voltou ao 2º andar e entrou no escritório. Ele se sentou e casualmente abriu um livro para confirmar se estava do lado certo. Então ele mergulhou em seus próprios pensamentos, na esperança de entender melhor a situação atual através dos vários detalhes que descobriu ontem à noite e hoje. Enquanto seu olhar percorria o espaço vazio, Lumian viu o livro Bleu sobre a mesa. Seu coração acelerou e ele retraiu seus pensamentos.
Ele estendeu a palma da mão e pegou o livre-bleu, folheando-o, rapidamente. As páginas que faltavam algumas palavras e tinham buracos correspondentes apareceram diante de seus olhos. Aquela carta. Lumière murmurou silenciosamente. Ele combinou a resposta tardia da novela Ecli com a carta de ajuda que Léa e os outros haviam recebido e teve um novo palpite. Talvez essa carta tenha sido realmente escrita por mim. Eu sou o assassino. A reversão do tempo pode ter acontecido mais de uma vez. De acordo com a definição do romance de Aurore, isso deveria ser chamado de loop temporal. Num ciclo anterior, descobri uma certa anormalidade através de certas ações exploratórias e decidi buscar ajuda do mundo exterior enviando uma carta anônima sem implicar Aurore. Quando as autoridades perceberam a gravidade do problema enviaram Rian e os outros para lidar com ele, Cordu já havia iniciado um novo ciclo. Como Aurore agora, perdi todas as minhas memórias correspondentes e voltei ao meu estado inicial. Agora, isso levanta a questão. Por que ainda faltam palavras neste livre-bleu? Logicamente falando, deveria ter retornado ao seu estado inicial, assim como a comida que comi no ciclo anterior. Existem duas possibilidades. Em primeiro lugar, se eu descobrir uma anormalidade e pedir ajuda antes que o tempo comece a girar, as memórias relevantes não deverão ser reiniciadas. Poderia haver outro motivo que me fez perder uma parte das minhas memórias. Isso está ficando cada vez mais complicado. Em segundo lugar, encontrei uma maneira de evitar que algo fosse afetado pelo ciclo durante aquele ciclo específico. O que poderia ser? Se eu ver, por que não encontro um pedaço de papel e escrevo o que encontrei. Lumière sentiu como se tivesse dissipado uma camada de neblina e reconstruído a situação geral, apenas para cair em ainda mais confusão. Ele acreditava que já havia experimentado muitos loops temporais. Porém, nos ciclos anteriores, suas memórias e condição física seriam redefinidas assim que ele começasse do início, então ele nem percebeu isso. A razão pela qual ele conseguiu manter suas memórias e a característica do caçador Beyonder desta vez foi que ele conheceu a senhora e obteve o cartão da varinha. Ele entrou nas ruínas dos sonhos e ativou o traço especial nele. Como a característica especial trazida pelos dois símbolos permitiu a Lumière trazer seu estado Beyonder no sonho para a realidade, foi completamente possível para ele salvar sua condição física completa para o ponto inicial do ciclo. Portanto, mesmo após a reinicialização da condição do monstro espingarda, ele ainda não conseguiu recuperar a característica do caçador Beyonder. Lumière recostou-se na cadeira e olhou para o teto enquanto exalava lentamente. Ele então riu de forma autodepreciativa. Acabei de me tornar um Beyonder, mas tenho que enfrentar coisas tão anormais. Eu nem tenho tempo para desenvolver. Não posso confirmar se o pedido de ajuda foi criado por mim. Pode ter sido Aurore, e Madame Paulis também é suspeita. Como Beyonders, eles podem ter percebido algo errado durante um determinado ciclo e tentado se salvar. Com seu conhecimento de misticismo, é mais fácil para eles encontrarem uma maneira de preservar alguns vestígios do que eu. No entanto, um loop temporal é de fato a melhor estimativa para a situação atual. Enquanto ponderava, Lumière percebeu uma maneira de confirmar a origem da carta. A solução foi simples. Ele entrava nas ruínas dos sonhos e folheava o mesmo livre-bleu em casa. Se o livre-bleu também tivesse palavras faltando, isso significava que Lumière havia criado ele mesmo a carta de ajuda. A casa do sonho especial foi formada por sua projeção subconsciente nas ruínas mistas. Tudo o que ele sabia subconscientemente apareceria lá. Caso contrário, provavelmente foi feito por Aurore ou Madame Paulis. O subconsciente de Lumière não saberia disso e não seria responsável por isso. Lumière não estava com pressa de recuperar o sono. Vendo que já era hora, ele saiu furtivamente de casa e foi direto para a Haute Taverne. No canto da Haute Taverne, ele avistou uma figura familiar. Foi a senhora que lhe deu o cartão da varinha e a fórmula da poção. Ela usava um vestido longo laranja pregueado com gola de babados e um chapéu de babados de cor clara. Lumière deu um suspiro de alívio, sentindo-se como uma pessoa que estava se afogando e finalmente pegou uma boia salva-vidas. Ele rapidamente se aproximou e percebeu que não havia itens de café da manhã na mesa em frente à senhora, mas 3 pilhas de cartas de tarô. Você precisa que eu compre uma carta? Lumière sondou. Você já desenhou? A mulher embaralhou as 3 pilhas de cartas de tarô sem levantar os olhos. Lumière sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Como esperado, ela não foi afetada pelo loop temporal. Sem rodeios, Lumière,
Sentou-se e perguntou diretamente: eu, assim como toda a vila de Cordu, caímos em loop temporal? A senhora olhou para cima e respondeu com um sorriso: sim, você é um dos habitantes do círculo. Lumière repetiu o termo habitantes do círculo para si mesmo e perguntou confuso: a que isso se refere? Pessoas presas em loop temporal. A senhora sorriu e disse: há duas explicações. O primeiro refere-se a pessoas que obtiveram um poder especial equivalente à sequência 4 após orarem para uma determinada existência. A segunda refere-se à sua situação atual. Você pode obter força orando para uma existência oculta. Lumière ficou muito surpreso com a primeira explicação dos habitantes do círculo. Não era verdade que todos os 22 caminhos do Beyonder dependiam do consumo de poções para avançar? A senhora assentiu levemente e disse: em teoria, o eterno sol ardente também pode conceder o dom de poderes Beyonder sem a necessidade de uma poção. No entanto, é um fardo para ele. Só pode ser usado como medida temporária. Quanto mais pessoas precisarem de uma bênção, maior será o fardo. Pode até afetar seu estado. Também há desvantagens para aqueles que são agraciados. Eles, lentamente se aproximarão do eterno sol ardente, seja no corpo, na mente ou no espírito. Além disso, como é um presente de um ser superior, eles podem recuperá-lo a qualquer momento, a menos que você possua o poder único de certos caminhos e complete secretamente um certo nível de roubo enquanto ainda possui o presente. Capítulo 37 Floresta Perigosa. Lumière parou por um momento e então disse: então o corpo, a mente e o espírito se aproximarão do doador porque o poder do presente carrega uma marca correspondente. Ele fez essa inferência a partir das características do Beyonder deixadas pelo mais velho e pelos proprietários anteriores. Embora a concessão fosse pura força e não contivesse nenhuma característica, também era provável que estivesse contaminada com todas as peculiaridades do proprietário anterior. A senhora segurou as cartas de tarô e concordou com a cabeça. Sua habilidade lógica é impressionante. Você deveria agradecer a Aurore por lhe dar educação básica suficiente. Lumière murmurou interiormente: não há necessidade de seu lembrete. A senhora continuou: mesmo que o doador não deseje afetar o outorgado, é difícil impedir que a outra parte se aproxime dele física, mental e espiritualmente. Isso ocorre porque se o poder concedido não contiver a vontade de quem o concede, será um desafio para quem o concede controlá-lo e ele se dissipará rapidamente. Portanto, as bênçãos dos deuses ortodoxos neste aspecto são basicamente temporárias e limitadas até certo ponto. E os deuses do mal não se importam com o que acontece com os agraciados. Lumière acenou com a cabeça pensativa e perguntou curioso: além, o que quero dizer é, pessoas com características Beyonder ainda podem aceitar presentes. Os dois entrarão em conflito e farão com que percam o controle. A senhora sorriu e balançou a cabeça: pode haver algum conflito, mas não muito. Pense nisso. O poder da dádiva transformará seu corpo para se igualar ao do doador, mas seu corpo já se adaptou às suas características Beyonder. Então, haverá um conflito até que você encontre um novo equilíbrio. No entanto, este conflito não afetará sua mente ou espírito, então você não perderá o controle, a menos que esteja à beira do colapso. O único problema é que talvez você precise se acostumar a ver um terceiro olho e uma quarta mão crescendo em seu corpo. Claro, o pré-requisito é que o poder concedido a você dure por muito tempo. O nível correspondente também deve ser muito alto. Caso contrário, as pequenas mudanças no seu corpo podem ser ignoradas. Lumière reconheceu a informação de maneira concisa. E se o presente for do mesmo caminho ou de um caminho vizinho? Ele perguntou. A senhora assentiu. Isso não causará nenhum conflito. Ela então riu. Mas isso não significa que não haverá mudanças físicas. O que isto significa? Lumière ficou confuso e ia pedir esclarecimentos quando a senhora o interrompeu com uma risada. Achei que você ficaria mais interessado no loop temporal depois de aprender sobre os habitantes do círculo. É surpreendente que você esteja prestando atenção a esse conhecimento que pode não ser útil para você no futuro. Isso não é típico de você. Lumière revelou um sorriso autodepreciativo. Eu queria perguntar se você poderia nos ajudar a quebrar o ciclo temporal, disse ele. Mas então me lembrei do que você disse antes. Você alegou que o preço para resolver o problema correspondente seria a destruição completa de Cordu. Todos morreriam. Se eu quisesse alcançar um resultado melhor, só poderia confiar em mim mesmo. Não entendi na época, mas agora posso adivinhar o motivo.
Se você quer quebrar o ciclo e não é um habitante do círculo, a única maneira é destruir tudo. A senhora concordou com a cabeça. Está correto. Lumian ficou confuso e perguntou, então por que você não deixou isso claro antes? Não é algo que levaria à destruição. Ou esta senhora estava acostumada a falar de maneira meio escondida? A senhora imediatamente riu. Você teria acreditado em mim se eu tivesse lhe contado que toda a vila estava presa em um loop temporal? Lumian pensou por um momento e respondeu, provavelmente não. Era difícil acreditar numa história tão absurda sem experimentá-la em primeira mão. A senhora sorriu e disse, é por isso que não deixei isso claro. Eu não queria perder muito tempo explicando isso para você. Ponto. Lumian ficou em silêncio por um momento antes de aproveitar a oportunidade para perguntar, você sabe qual é a chave para quebrar este ciclo? Em que direção devo concentrar meus esforços? A senhora balançou a cabeça. A adivinhação sobre certos assuntos é muito perigosa aqui. Lumian estava confuso. A mulher só pôde acrescentar, se eu conhecesse a chave, eu lhe contaria, disse a senhora. Quanto mais cedo eu resolver isso, mais cedo poderei encerrar esta jornada. Ela suspirou. Quando poderei tirar férias sem trabalho? Trabalhar? Lumian não conseguiu obter nenhuma inspiração da misteriosa senhora, então perguntou, se o padre não for morto, o tempo vai parar de se repetir? Não, a senhora respondeu com precisão. Existem muitos pontos de gatilho no ciclo, incluindo o tempo que chega à 12ª noite. Você pode descobrir o resto sozinho. 12ª noite. Ainda há bastante tempo para investigar. Lumian pensou por um momento e disse, como eu acionei o especialismo em meu corpo, posso manter minhas memórias e características beyond toda vez que faço loop, certo? Vendo a senhora acenar com a cabeça, ele perguntou ainda, então, enquanto eu estiver vivo e continuar investigando, poderei encontrar a chave para acabar com tudo, mais cedo ou mais tarde. Esta foi uma aplicação do método exaustivo que Aurora havia mencionado. Em teoria, isso mesmo. Os olhos emotivos da mulher, que intrigavam Lumian por não conseguir identificar, surgiram novamente. Mas você deveria ter percebido que apenas Cordu e os arredores estão em loop temporal. O tempo passa normalmente no mundo exterior e a data é completamente diferente da de Cordu. Os 3 investigadores enviarão telegramas para descrever a sua situação e a aldeia, e os funcionários sentirão a anormalidade assim que mencionarem a data. Mesmo que os investigadores não enviem um telegrama antes do reinício do ciclo ou não mencionem a data, com o passar do tempo os funcionários descobrirão o problema. O que você acha que eles farão para resolver o loop temporal em Cordu? Lumian ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eles irão destruí-lo diretamente, assim como sua escolha alternativa. A senhora assentiu com emoções confusas. Isso pode efetivamente impedir que a anormalidade se espalhe e afete outras pessoas, disse ela. Se você tiver a oportunidade de ir a Marsonia no futuro, pode perguntar sobre Bansarbor. Foi destruído pela Igreja das Tempestades devido a algum tipo de corrupção. Ninguém escapou. Lumian sentiu uma determinação renovada para encontrar sozinho o ponto-chave do circuito. Ele zombou de si mesmo, dizendo, parece que não me resta muito tempo. Ele sabia que só tinha mais 3 ou 4 ciclos, e não poderia repetir todas as vezes até a 12ª noite. A senhora levantou-se e disse calmamente, pelo menos você ainda tem uma chance. Algumas pessoas nem têm isso. Ponto. Depois de sair da Old Tavern, Lumian parou na estrada e olhou para os poucos pedestres e casas ao seu redor. Tudo na Vila Cordu parecia normal na superfície. Os aldeões tinham as mesmas emoções que as pessoas de todos os lugares, alegria e raiva, desejo e saudade. Porém, sob a fachada pacífica e barulhenta, esta aldeia escondia um horror inimaginável. Todos aqui caíram em loop e viveram os mesmos dias repetidas vezes. Além de algumas pessoas como o padre Guillaume Bennett, Shepherd Pierre Berry, Pons Bennett e Avalizer, Lumian foi temporariamente incapaz de determinar quem era inocente. Ele não tinha nem 100% de certeza que Raymond Gray, que geralmente era um tanto estúpido pouco intrigante, estava bem. O superpoder do padre pode ter influenciado o estranho comportamento dos rapazes no final da quaresma, em vez de terem problemas de antemão. Por um momento, Lumian sentiu que Cordu era como uma floresta primitiva, repleta de perigos invisíveis. Ele não sabia quem era a presa e quem era o caçador. Cuidado e paciência eram os mais importantes para sobreviver em tal ambiente. Habilidade, coragem,
Sabedoria e experiência tiveram que ficar em segundo plano. Isso foi um pouco semelhante aos seus dias de vagabundo, mas claramente diferente. À medida que esses pensamentos surgiram, ele sentiu a poção ter mostrando sinais de digestão. Este é o primeiro passo do método de atuação. Isso é muito rápido. Achei que demoraria 1 ou 2 meses para começar. Ele ficou animado com a possibilidade de digerir a poção Unter. Posso digerir a poção Unter em 1 ou 2 ciclos. Com a ajuda da caça-ruína dos sonhos, ele pode rapidamente se tornar um provocador da sequência 8 e aumentar suas chances de resolver o problema do loop temporal. Lumian ponderou enquanto avançava. Logo ele chegou à praça da aldeia. Seu plano atual era conversar com o padre para testá-lo em busca de anormalidades e obter pistas. Ao olhar em volta, viu uma figura caminhando em direção à catedral. A figura vestia um casaco longo marrom escuro com capuz, uma corda amarrada na cintura e um par de sapatos novos de couro mácio. Era o pastor Pierre Berry. É ele. Lumian rapidamente se aproximou de Pierre e perguntou, deliberadamente, Pierre, por que você voltou? O cabelo preto e encaracolado de Pierre estava oleoso e ele não se barbeava há muito tempo. Ele respondeu alegremente, a quaresma não está quase aí. Faz anos que não comemoro isso. Não posso perder este ano, não importa o que aconteça. Seus olhos azuis estavam repletos de um sorriso gentil e ele parecia completamente diferente do pastor que havia traumatizado Lumian antes. A resposta será um pouco diferente do ciclo anterior em um lugar diferente com um questionador diferente. Embora a essência não mude, certas palavras serão diferentes. Lumian ouviu atentamente e olhou para os sapatos novos de Pierre antes de perguntar, você o enriqueceu? Na verdade, só posso dizer que meu atual chefe não é tão ruim. Ele me deu um monte de coisas. As bebidas são por minha conta esta noite. A alegria de Pierre era evidente. Tudo bem. Lumian concordou e apontou para a catedral. Você vai orar? Pierre suspirou e disse, sim, já faz muito tempo que não orei a Deus em uma catedral. Embora a frase não parecesse significativa, quanto mais Lumian ouvia, mais sentia que algo estava errado. Os pastores não estavam totalmente isolados dos assentamentos humanos. Numerosas aldeias estavam espalhadas pelas planícies e pastagens. Os prados das altas montanhas podiam ser desolados, mas os pastores ocasionalmente desciam a montanha para reabastecer. Como ele poderia não encontrar uma catedral? Na verdade, se Pierre Berry tivesse se aventurado em Fenapoter ou Lemberg, localizar a Catedral do Eterno Sol Ardente seria uma tarefa infrutífera. No entanto, Lumian não conseguia afastar a sensação de que havia algo errado em cada palavra que Pierre Berry pronunciava. Em vez disso, Pierre Berry perguntou, você também está indo para a catedral? Não, respondeu Lumian, balançando a cabeça. Achei que teria gente conversando na praça, mas estava vazia. Ele então acenou com a mão. Eu estou indo para casa. Vejo você hoje à noite, respondeu Pierre Berry, acenando de volta. Depois de observar o pastor se dirigir à catedral, Lumian voltou para a aldeia. Resolveu não conversar com o padre. Seu próximo destino, a casa do Shepherd Pierre Berry. Capítulo 38. Ovelhas. Mais de uma dúzia de membros da família Berry estavam amontoados em uma casa em ruínas de 2 andares. Lumian não pareceu se incomodar com a porta aberta e, cuidadosamente contornou até a área vazia cercada por cercas de madeira nos fundos. Pilhas de feno e lenha estavam espalhadas perto dos beirais da clareira, e 3 ovelhas brancas imundas, enlameadas de terra, permaneciam ali. Lumian lembrou-se de Aurora mencionando que as ovelhas com as quais Pierre havia retornado pareciam peculiares, mas ela não conseguia identificar o que havia de incomum nelas. Por isso Lumian aproveitou a ausência do pastor durante a oração na catedral para inspecionar as ovelhas. Embora ele nunca tivesse pastoreado ovelhas, ele morava perto das pastagens nas montanhas de Cordoue, então encontrou pelo menos 70 a 80 ovelhas. Ele não estava de forma alguma desconhecido com eles. Depois de observar atentamente por algum tempo, Lumian não conseguiu discernir nenhuma diferença entre as 3 ovelhas diante dele e outras de sua espécie. Tudo o que ele conseguiu fazer foi murmurar baixinho, não consigo ver nenhum problema a olho nu, preciso de algum superpoder? Infelizmente, os caçadores não possuíam tais habilidades. Lumian já havia utilizado sua visão aprimorada, olfato e compreensão de várias pistas, mas ainda não conseguiu identificar nenhum problema.
Única estranheza que notou foi que os excrementos das ovelhas estavam empilhados num canto, em vez de espalhados por todo o lado. Claro, havia uma grande probabilidade de que a família Berry limpasse regularmente a área para usar as fezes de forma mais eficiente. Depois de mais alguns segundos de observação, Lumière murmurou baixinho: parece que apenas olhar e cheirar não é suficiente. Preciso colocar a mão na massa. Sem qualquer hesitação, ele colocou a mão na cerca e a virou, como se estivesse em casa. As 3 ovelhas viraram a cabeça simultaneamente para olhar para Lumière, que as cumprimentou com um sorriso. Vamos, hora de um check-up. Ele não estava preocupado que seu dono descobrisse suas ações, já que ele havia feito coisas semelhantes mais de uma vez. Todas as famílias da aldeia sabiam que esse cara gostava de pregar peças de várias maneiras. Usar ovelhas como adereços era apenas parte de suas travessuras. Nas próprias palavras de Lumière, quando sua reputação já está manchada, há algumas vantagens em ser infame. Com o título de rei brincalhão, qualquer coisa que ele fizesse na Vila Cordu não levantaria muitas suspeitas. Mesmo que aqueles que eram claramente anormais o pegassem em flagrante, não seriam capazes de confirmar que algo estava errado com ele. É claro que, sob tais circunstâncias, Padre Guillaume e Shepherd Pierre poderiam tentar silenciá-lo como medida de precaução. Como tal, ele precisava ter cautela quando necessário. Bar. Como se sentissem as más intenções de Lumière, as 3 ovelhas se esconderam atrás do palheiro, seus gritos quase inaudíveis. Mas como eles poderiam escapar de um caçador? Lumière agarrou uma ovelha e deu um tapinha em seu lado enquanto examinava vigorosamente seus dentes. Não há problemas aqui também. Ele sussurrou. Ao ver as ovelhas olhando para ele, ele acrescentou com um sorriso malicioso: você está com excelente saúde. Você provavelmente faria um delicioso ensopado de carneiro com ervilhas. Ele disse isso deliberadamente para testar a inteligência das 3 ovelhas. Quando não havia problemas com o corpo do alvo, ele só poderia partir deste ângulo. Os olhos da ovelha ficaram vidrados momentaneamente. Lumière riu. Muito inteligente, hein? Você entende o que eu estou dizendo? Os olhos da ovelha voltaram ao normal quando ela virou a cabeça e começou a comer feno. Me ignorando. Lumière acariciou seu queixo. Vou comprar você de Pierre Berry mais tarde e levo você para jantar esta noite. As ovelhas permaneceram indiferentes. Ele mordeu um pedaço de feno e arrancou-o. O palheiro desabou de repente, e os olhos penetrantes de de Lumière vislumbraram algo. Sua expressão escureceu quando ele se aproximou e se agachou para uma inspeção mais detalhada. Era uma mecha de cabelo preto contendo algumas unhas cortadas. Por que isso estaria fora de casa? Lumière murmurou surpreso. Como natural de Cordu, conhecia bem os costumes funerários da região de Dariège. Quando alguém morria em casa, seus cabelos e unhas tinham que ser cortados e escondidos em algum lugar da casa para manter o horóscopo e a boa sorte. Como poderia tal item aparecer em um palheiro ao ar livre? Lumière pegou o feixe de cabelos e unhas, pesando-o enquanto o examinava. Parece bem recente, como se tivesse sido cortado recentemente. Ele rapidamente fez um julgamento. No entanto, ninguém morreu na vila de Cordu recentemente. Lumière só podia suspeitar que se tratava de alguma forma de bruxaria semelhante aos costumes funerários. Ele planejava consultar sua irmã sobre isso mais tarde. Para não levantar suspeitas, ele enfiou as unhas e os cabelos pretos de volta no palheiro e restaurou a cena bagunçada. Tendo completado essa tarefa, ele caminhou em direção à cerca de madeira. Quando Lumière deu alguns passos à frente, ele se virou para olhar para as 3 ovelhas. Com uma atitude esperançosa, ele murmurou para si mesmo: Pierre Berry parece estranho. Ele estará de volta à aldeia, antes de maio. Ele cometeu um crime lá fora. Como um bom cidadão de Intis e um crente devoto de Deus, devo visitar Dariège e perguntar por aí. As 3 ovelhas apenas olharam para ele, indiferentes e inalteradas. Lumière suspirou interiormente, sentindo-se desapontado. Estas ovelhas não são particularmente inteligentes, pensou ele. Ele então levantou as mãos, polegares apontados para cima, dedos, indicadores apontando para baixo, fazendo um gesto de desdém. O que há de errado em zombar das ovelhas quando estou de mau humor? De repente, a ovelha que Lumière examinou deu alguns passos à frente, parecendo esperançosa. Levantou o casco e começou a desenhar na lama. Lumière ficou momentaneamente atordoado, mas logo se aproximou da ovelha para ver o que ela desenhava.
As ovelhas pareciam desenhar letras no chão. Lumian os achou familiares, mas não os reconheceu. Ele franziu a testa e especulou: esta língua deveria ter a mesma origem que a língua Intis. Mas eu só conheço Intis e algumas línguas antigas de Fezak. Naquele momento, Lumian percebeu o significado das palavras de Aurore: conhecimento é igual ao poder. A ovelha terminou de desenhar e deu um passo para trás, olhando para Lumian, com sinceridade nos olhos. As outras duas ovelhas também tiveram uma mudança emocional semelhante e baliram baixinho. Lumian olhou para a palavra no chão e pensou profundamente, imaginando o que significava e como deveria responder. Em apenas 1 ou 2 segundos, ele teve uma ideia e acenou solenemente para as 3 ovelhas. Ele esticou o pé direito e limpou a palavra no chão. Ele pode não entender, mas pode fingir que entende. Ele enganaria as ovelhas por enquanto e pediria orientação à irmã mais tarde. Sem esperar que as ovelhas respondessem, ele balançou a cabeça lentamente com uma expressão pesada e pensativa enquanto caminhava em direção à cerca, como se dissesse: seja paciente, vou descobrir alguma coisa. Depois de sair do curral, Lumian não perdeu tempo e foi direto para casa. Ele encontrou Aurore lendo em uma poltrona reclinável no escritório. Grande Soeur, ele gritou ansiosamente: há alguma coisa? Aurore imediatamente levantou a guarda. Me chamando de Grande Soeur? Em que tipo de problema você se meteu dessa vez? Lumian respirou fundo e organizou seus pensamentos. Lembra quando você disse que havia algo estranho com as 3 ovelhas de Pierre Berry? Bem, fui até os fundos da casa dele para dar uma olhada enquanto ele rezava na catedral. E adivinha o que encontrei? A expressão de Aurore ficou séria. Se você vai fazer algo assim, precisa me avisar com antecedência. É perigoso agora e ninguém irá protegê-lo. Lumian ficou emocionado com a preocupação da irmã, mas reclamou: se eu te contasse com antecedência, provavelmente você não teria me deixado ir. Vou manter isso em mente na próxima vez, ele prometeu, sinceramente. Ele havia dito palavras semelhantes dezenas de vezes. Aurore entendeu a urgência da situação e assentiu, indicando que Lumian poderia contar a ela o que havia descoberto. Lumian rapidamente contou sua experiência no curral. Quanto mais Aurore ouvia, mais séria ela ficava. Escreva essa palavra, disse ela, levantando-se da poltrona e encontrando papel e caneta para entregar a Lumian. Lumian havia memorizado a palavra, então rapidamente a escreveu no papel. Aurore deu uma rápida olhada e disse solenemente: este é um grande problema. Eu sei. Lumian respondeu interiormente. Além disso, ele acreditava que o problema era ainda maior do que a irmã imaginava. Qual é o problema? Ele perguntou. Aurore apontou para a palavra e disse: este é Iglander, a língua oficial do reino, Fenapoter. Como Intis, vem do antigo Fezak. Isso significa. Aurore parou por um momento e depois falou em voz profunda: socorro. Ajuda. Lumian deixou escapar surpreso. As ovelhas estão nos pedindo ajuda. Aurore reconheceu laconicamente: suspeito que não sejam realmente ovelhas. Eles provavelmente eram humanos. Humanos? Lumian perguntou em estado de choque. Isso estava além do escopo do que ele sabia. Antes, Lumian só pensava que as 3 ovelhas eram inteligentes e tinham emoções humanas. Eles também pareciam ter dominado alguma linguagem humana, mas ela nunca pensou neles como humanos reais. Para ele, virar ovelha só acontecia em histórias imaginativas. Assim que disse isso, Lumian não ficou mais chocado. Ele percebeu que um loop temporal já havia acontecido. O que havia de tão estranho em pessoas se transformarem em ovelhas? No mundo do misticismo, havia muitas coisas bizarras e absurdas. Aurore sentiu solenemente diante da confusão do irmão e disse: não tenho certeza se existe uma arte secreta que pode transformar uma pessoa em ovelha, mas todos os detalhes agora apontam para essa possibilidade. De fato, repetiu Lumian. Quanto mais pensava nisso, mais sentia que as 3 ovelhas provavelmente eram humanas. Será que isso significava que o pastor, Pierre Berry, estava realmente pastando humanos? Lumian então perguntou: por que aquelas unhas e cabelos estavam escondidos fora de casa? Aurore franziu os lábios e disse: este é um dos costumes funerários da região de Dariege. No entanto, não é usado em circunstâncias normais. Muitas pessoas se esqueceram disso. Como bruxo, estudei esse aspecto para ver se conseguia obter algum conhecimento útil. Ela então explicou: quando um membro da família comete suicídio ou é assassinado por um parente,
ou se teve mau caráter em vida e exerceu uma influência negativa sobre toda a família, os cabelos e unhas que são cortados após a morte devem ser escondidos fora de casa para evitar que o horóscopo da família seja afetado e lhes traga azar. Suicídio ou assassinato por um parente? Lumian de repente pensou em algo. Durante o último ciclo, Pons Bennett entrou na casa de Naroka sem respeitar os costumes fúnebres. Ele poderia ter ido tirar os cabelos e as unhas de Naroka. Capítulo 39. Doente. Se Pons Bennett realmente tivesse entrado na casa de Naroka para tirar seus cabelos e unhas, há uma grande chance de Naroka ter sido assassinado por um parente. Afinal, Naroka tinha boa reputação e era o pilar de toda a família. Além disso, ela era relativamente saudável, tanto física como mentalmente, por isso era improvável que tivesse cometido suicídio. Lumian rapidamente apresentou uma série de especulações. Mas se Naroka realmente foi assassinado por um parente, qual foi o motivo? Vendo que seu irmão estava pensando profundamente e não falava há muito tempo, Aurori pensou que ele estava assustado com a ideia de humanos se transformando em ovelhas e alguém da família Berry morrendo por assassinato. Então ela o confortou gentilmente. Embora o assunto seja sério, ainda não nos afeta. Preciso refletir sobre esses assuntos. É fácil entrar em pânico ou encontrar algo semelhante se você estiver sempre proibido de entrar em contato com o misticismo real. A frequência de eventos sobrenaturais tem aumentado nos últimos anos e não posso estar ao seu lado o tempo todo. Você vai crescer e ter sua própria vida. Lumian respondeu anteriormente que nunca tinha ouvido falar de alguém que teve que deixar a família quando crescesse. Ele podia sentir que a atitude de Aurori em relação ao contato com o misticismo havia diminuído devido à questão dos humanos se transformarem em ovelhas. Se eu trabalhar mais, posso dizer diretamente a ela que me tornei um Beyonder. Lumian pensou, mas antes que pudesse falar, Aurori já havia tomado sua decisão. Vá fazer as malas agora. Deixaremos Cordu imediatamente usando o convite da novela Ecli. Temos muita sorte. Enviaram-nos um telegrama no momento crítico para que possamos sair abertamente sem sermos suspeitos. Quando estivermos em nossa jornada, ensinarei a você um pouco do verdadeiro misticismo, mas nem pense em se tornar um Beyonder. É muito perigoso. Lumian murmurou silenciosamente para si mesmo, não tivemos sorte. Enviei o telegrama porque descobri o problema. Só recebemos resposta neste ciclo. Mas ele estava satisfeito porque sua irmã ainda era a mesma pessoa decidida. Embora ele não achasse que eles conseguiriam sair da Vila Cordu e escapar do circuito, ele tinha que tentar. Não vamos salvar essas 3 ovelhas, 3 pessoas? Lumian perguntou. Aurora balançou a cabeça. Isso poderia desencadear um conflito entre nós e Pierre Berry, e não tenho certeza de quão forte ele é ou quantos ajudantes ele tem. É muito perigoso salvar os outros sem saber de nada. É melhor deixar os funcionários fazerem isso. Este é o seu dever. Quando chegarmos a Dariege e comprarmos passagens de locomotivas a vapor, enviaremos uma carta anônima aos funcionários e deixaremos que eles cuidem do assunto. Mas e se eles não acreditarem em nós? Lumian pressionou deliberadamente. Aurora sorriu. Em termos de misticismo, você é realmente analfabeto. Na carta, descreveremos claramente a questão de transformar pessoas em ovelhas. Eles naturalmente encontrarão profissionais para realizar a adivinhação. Mesmo que não obtenham revelações detalhadas, descobrirão que há algo anormal em Cordu. Entendi, disse Lumian, e subiu para fazer as malas. Não muito tempo depois, cada um dos irmãos trouxe uma mala marrom. Aurora olhou pela porta e disse, vamos até Madame Poilise e peça emprestada sua carruagem para chegar a Dariege o mais rápido possível. Uma pessoa comum teve que caminhar uma tarde inteira da vila de Cordu até Dariege. Como caçador, Lumian não precisava, mas aos olhos de Aurora, ele ainda não era um Beyonder. Depois de hesitar se deveria aproveitar a oportunidade para se confessar à irmã, ele percebeu que era impossível escapar de Cordu. Ele poderia muito bem aproveitar a oportunidade para procurar pistas na casa de Madame Poilise. Lumian respondeu laconicamente, vou servir e estendeu a mão para pegar a mala da irmã. Com 2 malas em mãos, ele se dirigiu para a porta. Aurora acenou com a cabeça satisfeita e aliviada, mas então disse confusa, sua força aumentou. Você está carregando isso tão facilmente. Ela inconscientemente quis levantar a mão direita e esfregar os lados dos olhos, mas Lumian já havia saído. Ela só poderia desistir e seguir rapidamente.
No caminho para a residência do administrador, muitos moradores viram Aurore saindo com sua bagagem e perguntaram com curiosidade sobre a situação. Aurore, que tinha um motivo válido, ficou muito calma com isso. Por outro lado, Lumière inventou 7 ou 8 histórias para lidar com os diferentes aldeões. Algo sobre Aurore recebendo a medalha da Legião de Honra em Tis e indo para Trier para ser homenageado. Algo sobre ele ter sido especialmente recrutado pelo Trier Normal College e ser capaz de ser matriculada. Ou algo sobre Aurore indo à falência por investir em ações com seus credores prestes a bater em sua porta, deixando-a sem escolha a não ser fugir para outros lugares. Os aldeões ignorantes ficaram surpresos ao ouvir isso, mas graças à reputação de Lumière, eles optaram por não acreditar nele depois de voltarem a si. Não muito tempo depois, os irmãos chegaram em frente ao prédio preto que havia sido transformado em um antigo castelo. Olhando para as 2 torres altas, Lumière sorriu e disse: "Eu me pergunto o que há dentro." "Aurore, você já esteve lá dentro? Porque eu vagaria pela casa de outra pessoa." Aurore revirou os olhos para o irmão. Lumière murmurou baixinho: "Achei que Madame Poilise iria convidar você para visitar o castelo. Pessoas como eles não gostam de mostrar aos convidados suas casas grandes e coleções preciosas. O que há para ver?" A voz de Aurore tornou-se cada vez mais suave enquanto ela pensava em como isso seria de grande ajuda para sua descrição de um castelo em suas obras. Suspiro: "Vamos conversar sobre isso no futuro. Eu me pergunto se ainda podemos voltar para Cordoue." Ela então conduziu Lumière pelo jardim colorido em direção à porta do castelo. Depois de dar alguns passos, Aurore diminuiu a velocidade e olhou em volta. Ela comentou intrigada: "As flores neste jardim floresceram muito cedo." A vila de Cordoue ficava nas montanhas e havia uma pastagem nas montanhas nas proximidades. Normalmente, a primeira onda de flores da primavera só apareceria em meados de abril. "Talvez o jardineiro de Madame Poilise tenha um método especial", disse Lumière. Ele lembrou que Madame Poilise era uma Beyonder com um caminho anormal e suspeitava que isso estivesse relacionado a algum fenômeno sobrenatural, mas não conseguia dizer isso em voz alta. Aurore estava apenas fazendo um comentário improvisado, então ela não pensou muito sobre isso. Eles chegaram ao castelo e foram recebidos calorosamente por Madame Poilise. A senhora estava usando um vestido espartilho azul hoje, e ainda havia um colar de diamantes incrustados de ouro pendurado no peito. Seus longos cabelos castanhos estavam meio amarrados, o resto caindo em cascata, fazendo-a parecer ainda mais jovem do que o normal. Ela se sentou em uma poltrona na pequena sala e ouviu em silêncio o pedido de Aurore. Ela sorriu e disse: "Você não precisa ser tão educado. Nós somos amigos." Lumière zombou em seu coração. Quem apresentaria parceiros de casamento ruins a um amigo? Mas ele rapidamente viu Madame Poilise olhando para ele com um sorriso nos olhos castanhos brilhantes. De repente, ele se lembrou da conversa anterior e se sentiu desconfortável. "Tudo bem", disse Aurore, impotente. Cada vez que ela pedia uma carruagem emprestada, ela se oferecia para pagar, mas Madame Poilise sempre recusava. Então ela costumava trazer alguns presentes para a senhora na volta, que não eram caros nem baratos, e também dava uma gorjeta ao cocheiro. Enquanto esperava o cocheiro se preparar, Madame Poilise convidou os irmãos para provar algumas sobremesas feitas por seu próprio chefe. Lumière provou um muffin e olhou em volta. "Onde está o Sr. Lund?" Louis Lund era o mordomo do administrador Beust. Ele o seguiu de Dariège até a vila de Cordoue. Lumière tinha evidências de que teve um caso com uma mulher da aldeia e vendeu secretamente alguns itens do castelo. Foi assim que recebeu a notícia de que Madame Poilise era amante do padre. Encontrou o padre e Madame Poilise tendo um caso na catedral? Isso foi uma mentira para os estrangeiros. Nesse momento, Lumière procurava Louis Lund para amaldiçoá-lo, dizendo: "Seu filho da puta, por que você não me disse que Madame Poilise é uma bruxa?" Madame Poilise suspirou. "Louis está doente. Ele está descansando em seu quarto." Doente? Por alguma razão, Lumière sentiu que poderia haver um problema. Enquanto a irmã conversava com Madame Poilise, ele pediu licença para ir ao banheiro, saiu da sala e foi direto para a escada. Este castelo era enorme e o casal não trouxe muitos servos com eles. Parecia vazio em todos os lugares, e podia-se até ouvir ecos ao caminhar em certos lugares. Isso deu a Lumière melhores condições para se infiltrar. Confiando em seus sentidos poderosos, ele facilmente se esquivou de um manobrista e de uma empregada. Com passos leves, chegou ao segundo andar e encontrou o quarto de Louis Lund.
Ele não tinha pressa em bater. Ele virou a cabeça e encostou a orelha na madeira. Ah! Ah! Ponto. Sons de um homem gritando de dor vieram da sala. Ele está realmente doente. Parece muito sério. Lumian pensou por um momento e caminhou para o lado. Ele abriu a porta dos outros criados. O administrador Beust e Madame Paulis moravam no terceiro andar. Depois de entrar correndo na sala, ele fechou suavemente a porta de madeira, deu alguns passos para um outro lado e abriu a janela de vidro. Lumian olhou para baixo e viu que não havia ninguém por perto. Ele imediatamente se apoiou com as duas mãos e virou-se agilmente, pendurado na parede externa do castelo. Então, ele saltou levemente como um gato selvagem e pousou silenciosamente no parapeito da janela do mordomo Louis Lund. Lumian ficou na beira da janela de vidro, virou o corpo e olhou secretamente para dentro da sala. Ele viu Louis Lund deitado nu na cama, com a barriga saliente, dando a impressão de que poderia explodir a qualquer momento. Vendo que o cabelo preto do mordomo estava encharcado de suor e seu rosto fazia uma careta de dor, Lumian não pôde deixar de franzir a testa ao ouvir seus gritos trágicos de vez em quando. Que tipo de doença é essa? Parece assustador. Um estômago pode realmente crescer tanto. Nesse momento, uma mulher na casa dos 40 estava ao lado da cama de Louis Lund. Ela tinha cabelos castanhos e olhos castanhos. Ela era bonita e não tinha muitas rugas. Ela usava um vestido branco acinzentado e gritava animadamente com Louis Lund. Breve, breve. O que acontecerá em breve? Assim que esse pensamento passou pela mente de Lumian, ele ouviu um grito e viu algo segurando a barriga de Louis Lund. Num piscar de olhos, aquele local se abriu. O estômago de Louis Lund estourou. Uma mão pequena e ensanguentada se estendeu. Nasceu. Nasceu. A mulher gritou feliz. Ela então se abaixou e tirou um bebê enrugado, sujo e ensanguentado da barriga de Louis Lund. Lumian ficou atordoado. Ponto. Capítulo 40. Na carruagem comparada ao loop temporal e aos humanos se transformando em ovelhas, a cena diante dele não era menos chocante. Isso fez Lumian sentir como se seus olhos, mente e espírito tivessem sido severamente contaminados. Se ele soubesse de antemão que testemunharia tal coisa, definitivamente teria abandonado suas ações. O que diabos está acontecendo? Louis Lund claramente ainda é um homem. De quem é o filho que ele está carregando? Do administrador? Ou Madame Paulis? Este é o mundo do misticismo. A Aurore não me deixou entrar em contato com isso para meu próprio bem. Por um momento, os pensamentos de Lumian ficaram desordenados e sua mente ficou em estado de caos. Ele desejou poder desenterrar os olhos e esquecer à força o que tinha visto. Uau! 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 O bebê que Louis Lund deu à luz gritou, fazendo com que a imunda sala de parto tivesse instantaneamente uma aura sagrada. Essa era a beleza de uma nova vida. Lumian, que estava escondido do lado de fora da janela, experimentou diretamente a alegria das origens humanas. É claro que, além disso, o sentimento estranho, absurdo, sujo e desarmônico ficou ainda mais evidente. Lumian finalmente voltou a si inconscientemente e olhou para dentro da sala novamente. O bebê já havia sido colocado sobre um pano de seda, branco ao lado de Louis Lund pela mulher de vestido branco acinzentado. O bebê era um menino e havia mais sangue do que gordura branca e leitosa, mas fora isso não havia nada de anormal. Ele parecia um recém-nascido comum. Lumian observou por mais 2 segundos e percebeu que os 10 dedos do menino estavam dobrados. Suas unhas eram muito compridas, como as garras de um pássaro. Agora mesmo, ele usou essas mãos para abrir a barriga de Louis Lund. Louis Lund, por outro lado, estava semiconsciente. A ferida na barriga de Louis Lund ainda não tinha sido suturada e o sangue continuava escorrendo. Podia-se ver vagamente os intestinos pressionados para o lado e uma coisa estranha, parecida com um ninho de pássaro, coberta por uma membrana da cor da pele. Enquanto a mulher embrulhava o bebê em seda, ela pegou uma agulha de costura e um categute e começou a entoar enquanto costurava a ferida do gemido Louis Lund. Isso foi muito fácil para você. A última vez que dei à luz quadrigêmeos, isso foi considerado doloroso. Os músculos faciais de Lumian se contraíram ligeiramente. Ele sentiu que depois que seus olhos, cérebro, mente e espírito foram afetados, seus ouvidos também ficaram contaminados. Ele retraiu o olhar. Ele tinha que sair de lá, rápido. Ele saltou de volta para a janela de onde tinha vindo e entrou no quarto. Depois de fechar a janela, ele saiu correndo pela porta e foi direto para as escadas. Depois de se esquivar de um servo,
Lumian ficou na ponta dos pés e voltou rapidamente para o corredor. Onde você foi? De repente, uma voz ligeiramente magnética e gentil soou em seus ouvidos. Mesmo com os sentidos de caçador de Lumian, ele não sentiu que alguém estava parado ao lado da entrada da escada. Ele se virou e viu Madame Paulis com um espartilho azul, o cabelo meio preso e os olhos castanhos brilhantes refletindo sua figura. A senhora não tinha mais um sorriso no rosto. Seus olhos refletiam a figura de Lumian com uma intensidade penetrante. A mente de Lumian ficou tensa. Ele estava apavorado, mas preparado para lutar se necessário. Aurore apareceu de uma sala lateral e perguntou: onde você foi? A carruagem estava esperando na entrada. Tendo passado por uma situação semelhante, o experiente Lumian disse com meia verdade: Madame Paulis não disse que o Sr. Lund está doente. Tomei uns drinks com o Sr. Lund e queria visitá-lo, mas este castelo é muito grande. Não consegui encontrar o quarto dele. Aurore assentiu e disse: você poderia ter perguntado diretamente a Madame Paulis. Você não precisa esconder isso de nós. Não é uma coisa ruim. Meu erro. Desculpe. Lumian olhou sinceramente para Madame Paulis. Depois de ver a cena lá em cima, Lumian ficou mais com medo do que enojado dessa senhora. Ele ficou aliviado quando ela finalmente sorriu, não mais tão séria como antes. Deixe-me agradecer em nome de Lund por sua gentileza, mas ele não está com a melhor saúde. Ele não está disposto a aparecer na frente dos outros dessa maneira imprópria. É realmente impróprio. Lumian silenciosamente repetiu seus pensamentos. Devemos embarcar na carruagem. Muito obrigada, disse Aurore a Madame Paulis. Lumian observou Madame Paulis de perto, com medo de que ele encontrasse uma maneira de fazê-los ficar mais tempo. Se o fizesse, poderia significar que ela sentiu que algo havia acontecido com Louis Lund. Embora Lumian sentisse que suas forças combinadas poderiam lutar contra Madame Paulis depois que ele se encontrasse com sua irmã, afinal este era o castelo dela, cercado por seus servos. Foi o pior ambiente de caça para um caçador. Madame Paulis assentiu e sorriu para Aurore. Estou ansioso pelos presentes que você traz de Trier. Sempre anseio pelo que é tendência por lá. Espero poder lhe dar uma surpresa, respondeu Aurore, embora não tivesse certeza se algum dia conseguiria retornar à Vila Cordu. Ela só precisava manter as aparências. Madame Paulis acompanhou os irmãos até a porta com sua criada, Cathy, e observou-os entrar na carruagem de 4 lugares. O corpulento condutor da carruagem de barba castanha usava roupas vermelho escuras, calças amarelas e um chapéu encerado. Quase parecia um cocheiro profissional da cidade, só que não usava gravata. Este foi um pedido obrigatório do administrador Beust. Aurore pediu desculpas ao motorista. Desculpe incomodá-lo, ela disse educadamente antes de fechar a porta. O nome do motorista era seu e ele tinha os olhos azuis mais comuns na República Antis. Ele ficou encantado com a educação de Aurore e ansiava pela gorjeta que receberia quando chegassem a Dariege. Madame, senhor, espere um pouco. Ele ergueu o chicote e os cavalos começaram a acelerar. Quando a carruagem passou pela vila de Cordu, parou de repente. O coração de Lumian acelerou, sabendo que a jornada deles não seria tranquila fácil. O que está errado? Ele perguntou ao motorista. Seu eu? Seu El explicou. Madame prometeu enviar Naroka para a vila de Junak ontem. Estou preocupado em não conseguir voltar a tempo depois de ir para Dariege, então pensei em buscá-la no caminho. Não se preocupe, isso não causará atrasos. A vila de Junak ficava mais perto de Dariege do que a vila de Cordu. Ir lá primeiro realmente não afetou o tempo estimado de chegada de Aurore e Lumian. Aurore não tinha o direito de se opor, já que esta não era sua carruagem, então ela não o fez. Lumian estava mais preocupado com a segurança de Naroka. No ciclo anterior, ela havia morrido em circunstâncias suspeitas, possivelmente nas mãos de um parente. Estava relacionado ao grupo do padre. Seu eu entrou na casa de Naroka antes de ajudá-la. Naroka estava diferente do habitual. Ela estava vestida com um longo vestido preto com padrões requintados e um gorro escuro. Seu cabelo ralo e claro estava cuidadosamente penteado. Ei, meus repolhauzinhos, aonde vocês vão? Naroka perguntou alegremente ao entrar na carruagem. Seu rosto marcado e enrugado estava cheio de alegria inconquistável, e seus olhos anteriormente ligeiramente turvos, estavam muito mais enérgicos. Aurora contou-lhe a verdade.
Vou para Trier para participar de um salão de autores e também levar Lumian para conhecer as universidades de lá. Aurori perguntou a Narouka, você recebeu algum convite? Embora fosse normal para Narouka usar roupas pretas quando viúva, ela só usava esse vestido durante festivais, banquetes e no aniversário da morte de seu falecido marido. Narouka parecia expectante. Sim, para conhecer algumas pessoas. Lumian observou Narouka em silêncio, tentando ver se conseguia detectar alguma coisa dela. A carruagem começou a se mover novamente, deixando Cordu Village para trás. Aurori conversava com Narouka de forma intermitente, de olho no lado de fora da carruagem. Aurori temia que a partida repentina deles pudesse levantar suspeitas. À medida que continuavam, Lumian sentiu uma mudança no comportamento de Narouka. Ela parecia muito mais pálida do que antes e seus olhos não tinham a vivacidade habitual. Ela só falava quando falava com ela. Isto foi muito semelhante ao que Narouka Lumian viu no meio da noite durante o ciclo anterior. Lumian puxou discretamente a mão de Aurori para chamar sua atenção. Aurori virou-se para ele, perguntando silenciosamente o que havia de errado. Lumian apontou discretamente para Narouka e desenhou uma cruz na palma da mão, um símbolo que Aurori costumava usar para indicar um erro em seus roteiros. Ele usou isso para se referir ao estado preocupante de Narouka. Aurori ficou momentaneamente atordoada, mas rapidamente entendeu o que Lumian queria dizer. Ela voltou sua atenção para Narouka, sentindo que algo estava errado. Aurori levantou a mão para massagear as têmporas, fazendo com que seus olhos azuis claros escurecessem e se tornassem mais profundos. Com apenas um olhar, as sobrancelhas douradas de Aurori franziram e ela se recostou ligeiramente como se tivesse sido atingida por alguma coisa. Ela fechou os olhos e esfregou as têmporas, como se estivesse cansada e com dor. Quando abriu os olhos novamente, Aurori virou-se para Lumian e disse, quando chegarmos a Dariege, você deve ficar perto de mim. Não importa o que aconteça, não saia do meu lado. Seu tom era sério e Lumian entendeu imediatamente. Ele sabia que se algo acontecesse, ele teria que seguir sua irmã de perto. Ela cuidaria disso. Ele acenou com a cabeça solenemente e decidiu contar a Aurori sobre seus recentes poderes Beyonder mais tarde. Aurori voltou sua atenção para Narouka e perguntou, você realmente está indo para Junaka ou para outro lugar? Ela estava preocupada que uma parada inesperada pudesse complicar as coisas. Era melhor antecipar quaisquer acontecimentos e não lutar num ambiente que a outra parte esperava. O olhar de Narouka estava vago quando ela respondeu com uma voz profunda, não, vou para Junaka. Eu quero ir para Paramita. Enquanto falava, Lumian notou que a parte externa da janela da carruagem escurecia de forma anormal.